Boa noite a todos que aqui se encontram. Sejam bem-vindos. Hoje nós teremos a alegria de receber aqui nosso amigo, coordenador de cursos da FEB, Pedro Paulo, que é um irmão nosso que sempre que é convidado vem aqui com muito carinho, com muito amor, trazendo-nos a mensagem do Evangelho sob a óptica do Espiritismo. E é com muito carinho que o recebemos sempre. E faremos uma prece de abertura e de imediato passaremos a palavra ao nosso querido amigo para desenvolver a temática da noite, que é refletindo sobre o medo, sobre os nossos medos, né? Os temores, tudo aquilo que é importante sabermos para podermos nos fortalecer e combater. Convido o André Fernandes para que faça a prece inicial em nome de todos nós. Que neste momento possamos esquecer os problemas lá fora, os desafios que estamos vivendo, que possamos nos sintonizar agora com a espiritualidade do bem, daquilo que é bom, do belo, harmonizando-nos com Jesus, que é o nosso sol de primeira grandeza, que inspira-nos todos os dias a buscarmos caminhos melhores. E que esse mesmo sol possa inspirar o nosso palestrante da noite, indicando-nos o caminho do bem, da força positiva. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Conforme o nosso querido Arnaldo falou, é uma alegria imensa estar aqui de novo com vocês. Meu irmão, meu amigo, vocês aqui presentes também, onde eu guardo esse sentimento de fraternidade. Minha vizinha Rose, muita alegria de estar com vocês. E confesso que talvez tenha escolhido um tema um pouco desafiador. Falar de medo na presença de um psicólogo é difícil, sabe? Mas eu estou superando meus medos e como exemplo para todos nós. A questão é, outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, eu adoro essa casa. Começa pelo próprio nome, Casa Espírita. Isso dá uma sensação assim de aconchego, de fraternidade, de irmandade, de irmãos em Cristo, irmãos na humanidade. Então, a questão é essa, sentimos medo. Por que que nós sentimos medo? Jesus tratou desse tema no Evangelho. E o Espiritismo, como é que encara essa questão do medo? Convido todos os senhores e senhoras a fazer essa reflexão. Quem de nós não sente medo? Medo de alguns animais, cobras, aranhas, medo do futuro, medo de dirigir, medo de uma separação, de perder um ente amado ou mesmo um ente querido, medo de perder um emprego, medo da própria vida, do que ela pode nos oferecer com relação ao futuro, medo da morte. Somos espíritas, tenho certeza que alguns aqui têm medo de espírito, mesmo sendo espíritas. Então, sentimos medo. Por que que nós sentimos medo? Na teoria de Darwin, ele explica que nessa questão da nossa adaptação do homem, foi necessário o medo.
O medo para que nós garantíssemos um sentimento de sobrevivência. Um medo que tem como consequência sempre o enfrentamento desse desafio, dessa questão. Um medo que também pode provocar uma fuga e um medo que pode paralisar. A questão é como se comportar diante de um perigo, diante de uma ameaça, e qual dos três sentimentos nós escolhemos como sobrevivência, como necessidade de enfrentarmos no dia a dia. E Jesus? Será que Jesus tratou desse tema? Vamos recordar a parábola dos talentos. Um senhor entrega 5 talentos para um determinado servo, parte, e depois retorna. Depois de um certo tempo, retorna justamente para ver o que é que desses talentos foram recolhidos. Da mesma forma, esse mesmo senhor entrega 2 talentos para um outro servo, depois de um determinado tempo retorna e vai verificar o que aconteceu com esses 2 talentos que foi confiado ao primeiro, ao segundo e a um terceiro servo. Vamos dar uma recordação, fazer uma recordação. E esse terceiro servo simplesmente enterra esse talento que foi confiado a ele. Vamos lembrar um pouco a parábola. Um homem, ao sair de viagem, chamou seu servo e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha recebido 2 talentos, aplicou-os e ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Esse senhor, ao retornar, recebe 10 talentos daquele que dera 5. Multiplicou o seu talento. Agradou, reconheceu o esforço desse servo, parabenizou-lhe, da mesma forma, fez com que doou o segundo talento, que recebeu os outros 4. Mas esse servo que recebeu 1 talento e escondeu. Nós temos essa conversa de Jesus nessa parábola, dizendo que esse Senhor nada mais é do que Deus, que confia a cada um de nós alguns talentos. E o que é que nós fazemos desse talento? E nessa conversa com esse servo, ele diz assim: muito bem, aos outros servos, vocês foram fiéis, você foi fiel no pouco e eu poderei muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo. Nós estamos refletindo sobre o medo. Por isso, tive medo. Tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá grande quantidade. Ou seja, conforme eu disse, esse Senhor da parábola é Deus. E naquela época, como ainda em muitos,
em muitas religiões e crenças, ainda se tem esse temor de Deus. Mas um certo dia veio um homem e nos apresentou Deus como Abba, papai, paizinho. Um Deus bom, generoso, justo, perfeito, muito diferente daqueles que a gente aprendeu a temer. Antes, a minha mãe é uma, fala assim, Pedro Paulo, você não tem temor de Deus? Eu falei, mãe, o Espiritismo me ensinou a amá-lo. O Espiritismo não me ensinou a ter medo de Deus. E assim a gente vai, no decorrer das nossas existências, adquirindo esses medos que nos são nos passados. Esses atavismos que são jogados na nossa consciência e também no nosso subconsciente, a gente vai tendo medo. E com esse medo nós vamos enterrando talentos. A própria cultura e formação religiosa nossa, se nós pararmos para perceber, se nós pararmos para refletir, ela nos incute medo. Adão e Eva foram expulsos de um paraíso, foram expulsos para viver uma vida distanciada de Deus, para se virarem sozinhos como castigo a algum erro que eles cometeram. E a gente vai acreditando nessa questão do pecado original e vai também achando que nós ainda estamos sobre o chicote daquele Deus vingador, daquele Deus punitivo, daquele Deus que castiga, daquele Deus que não está olhando as nossas virtudes, mas só olha os nossos defeitos, as nossas imperfeições, daquele Deus que não nos ama, daquele Deus que só cobra, só cobra, só cobra. E chega o Espiritismo para mostrar para todos nós que Deus é amor. A primeira revelação com Moisés, a lei de justiça. A segunda com Jesus, a lei do amor. E o Espiritismo, a lei da caridade. Ou seja, a lei mais importante de todas as 10, não desprezando as outras 9 que nós temos. A lei de justiça, de amor e de caridade. E assim a gente vai, com essa religião incutindo esse medo na gente. E é claro que a maioria de nós, acredito eu, que não estamos assim muito credenciados a ir para esse paraíso. Se nós morrermos, e o medo da morte tem muito a ver com isso, a gente tem 3 opções: céu, o inferno ou o purgatório. O céu, como eu disse, eu acho que poucos de nós, se é que existe alguém aqui presente que está capacitado e credenciado a ir para esse céu, entre aspas. E a gente tem aí o nosso inferno, onde a gente fica com aquele temor. E tem aí uma linha divisória, um purgatório, onde a gente fala, bem, aqui eu acho que eu posso ir caminhando. E a gente vai superando esses medos, achando, e aí? Onde estou, para onde eu vou, como vou? Perguntas que a gente vai se fazendo. Então, a gente continua diariamente enterrando talentos. Nesse mundo materialista, extremamente imediatista, competitivo, desafiador e até mesmo descartável, os nossos medos e fobias começam a sobressair. Vamos recordar alguns deles. Medo de ficar sozinho. A gente tem medo da solidão. A gente tem medo dessa autofobia de ficar sozinho, talvez por esse sentimento de abandono, talvez por uma separação dolorosa que nós tivemos, talvez por o desencargo de um ente querido, nós temos esse medo de ficar sozinho.
E as portas da casa espírita normalmente convida justamente aquelas pessoas que estão guardando os seus medos. Muitos de nós conhecemos o Espiritismo através desses medos, desses nossos sofrimentos. Nós temos medo de perder o emprego, ou por uma questão de responsabilidade, ou até mesmo por uma questão de materialismo. Não, eu não posso viver sem isso, eu não posso viver sem aquilo. Temos esses medos. Temos medo de ter filho. De novo, ou por uma questão de responsabilidade, ou mesmo por uma situação de um desencarne prematuro que aconteceu conosco ou em volta da gente, com os nossos familiares. Medo de assumir uma responsabilidade, não. Eu não quero ter filho porque é uma responsabilidade que eu não posso carregar comigo. Medo de ser traído. Muitas das pessoas vão perdendo, enterrando relacionamentos porque não querem tentar, não querem confiar. Tiveram sua decepção amorosa e todos são iguais. Eu vou me decepcionar novamente, eu vou ter medo de dar uma nova chance para uma pessoa, eu vou ter medo de ser traído mais uma vez, ou ser traída, e a gente vai alimentando esses medos naturais da nossa vida. E tem uns medos que a gente acha, e muitas das vezes, não quer dizer que todas as vezes, são medos associados às nossas existências anteriores. Esse medo do escuro que a gente, às vezes, acha que, caminhando pelo escuro, a gente vai se deparar com alguma coisa sobrenatural, alguma coisa que pode nos atacar, nos ferir, ou até mesmo nos agredir. Só que esse medo pode ser vencido pela confiança de que nós temos que nada sobrenatural pode nos atacar, pelo menos fisicamente. Nós temos, sim, outros ataques, ataque das sombras, mas não por essa questão do escuro, que muitas das pessoas só conseguem dormir com a luz acesa ou com uma das luzes acesa. Nós temos medo de bichos, conforme eu disse. Alguns têm medo de cobra, as senhoras, às vezes, têm muito medo de baratas, aranhas. Isso pode estar ligado a uma experiência negativa que nós tivemos numa vida passada, frequentando alguns lugares insalubres, alguns lugares não muito limpos, ou até mesmo uma experiência de um túmulo, de despertar enterrado, envolto desses bichos. Tem essas ligações aí com vidas passadas. É necessário racionalizar a dimensão destas fobias e buscar o apoio do nosso pessoal de saúde. Todos esses medos nós não curamos somente com a vontade de entrar numa casa espírita, ser acolhido. Muitas das vezes a gente precisa, e é importante que nós procuremos o apoio do profissional de saúde, da profissional de saúde, para que a gente possa ir superando esses medos. Alguns têm medo de cachorros. Esses animais eram muito usados na defesa e na caça, principalmente na defesa, e às vezes a gente tem medo gratuito mesmo, de um cachorro que se aproxima de um cão. Eu confesso para vocês que eu, particularmente, não me sinto nada à vontade em cima de um cavalo. Já tentei mesmo. Fui aluno do colégio militar, tentei ser de cavalaria, mas não deu para mim não, entendeu? Não deu. A minha mãe morre de medo de ratos. O pessoal aí mais da minha geração, teve uma época que a gente tinha uma necessidade de ter uns hamsters em casa, e a gente criava aqueles hamsters, e lá em casa são 5 homens,
E aí um tinha um, outro tinha outro, e minha mãe passava a noite toda gritando, sonhando, gritando, berrando. Tivemos que nos desfazer de todos os hamsters, porque é preferível não ter hamster do que ter uma mãe histérica gritando a noite toda com medo de rato, com medo de hamster. Algumas das vezes nós temos medo de água, nós temos aquela aversão a mar, a rio. Também nós estamos falando daqueles medos que possivelmente são associados a experiências que nós tivemos negativas em vidas anteriores. Esse medo de água pode ser uma experiência negativa de afogamento, ou mesmo de um grande susto. Medo de altura, né? Aeroacrofobia, falando o nome técnico. Muitas das vezes a gente tem medo de altura. Tem gente que não consegue morar em águas claras, naqueles prédios altos, nem pensar. Porque a altura realmente incomoda e passa essa sensação de medo. Ou seja, muitos medos podem estar associados, não diretamente associados, não estamos afirmando, mas podem estar associados a essas experiências, a essas existências que nós vamos travando no decorrer das nossas vidas sucessivas. A doutrina espírita, ela vai nos ensinando que não há necessidade de ter medo. Quando a gente precisa apenas, nessas situações de água, de altura, ter responsabilidade. Se nós formos responsáveis, com certeza nós vamos diminuindo esse temor. Também, às vezes, temos medo de dirigir, ou por um excesso de responsabilidade, de não colocar nossa vida em perigo e não colocar a vida de terceiro. Nós temos medo de dirigir. Tem pessoas que não conseguem dirigir. Ou seja, existem vários e vários medos. Mas tem uns medos que são bem peculiares a nós, espíritas. Medos até que parecem engraçados. Medo da vida, medo do futuro, medo da morte, medo da reencarnação. E a gente vai refletindo sobre os medos, que é o tema que nós nos propomos a trazer. E a gente traz esse medo de espíritos. Nós, espíritas, acreditando na sobrevivência do espírito, na comunicabilidade com eles, ao término dessa fala, nós vamos nos comunicar com nossos irmãos, fazer o nosso trabalho de desobsessão, mas aqui na casa espírita, se isso acontecer na nossa casa, a coisa é totalmente diferente, né? A gente tem medo, não tem? Tem medo. Nós espíritas. Quando nós começamos, quem foi que falou alguma coisa? Não? Não tem medo? Essa que falou não tem medo? Então, aí a gente vai vendo que a questão são dois planos. Esse plano físico que nós estamos inseridos e um plano espiritual. Tudo que nós vivenciamos aqui nesse plano físico, eles também vivenciam no mundo espiritual. A morte não existe, já diz Santo Agostinho, naquele poema lindo e maravilhoso, né? E que a gente vai começando a perceber isso, começando a entender um pouco do que o Espiritismo nos traz, e a gente vai ver que esse medo da morte é proveniente da nossa ignorância, no sentido de falta de conhecimento. Não nesse sentido que normalmente a gente utiliza para essa palavra, ignorância. Esse medo da morte, à medida que a gente vai aprofundando no conhecimento, nos estudos, aprofundando na doutrina, a gente vai diminuindo esse medo da morte. A gente muda aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo fala, o ponto de vista. O ponto de vista. Quando nós mudamos o nosso ponto de vista e começamos a acreditar na vida futura, na verdadeira vida. E à medida que nós vamos aumentando esse conhecimento, aumentando esse nosso repertório de estudos, nos fortalecendo, buscando
o estudo sistematizado da doutrina espírita, buscando o estudo avançado da doutrina espírita, o estudo do Evangelho, buscando uma palestra, buscando conteúdos, a gente vai se fortalecendo e cada vez mais se livrando de alguns medos, entre eles esse medo da morte. Ao compreender que essa morte é apenas uma passagem, a gente começa a ter mais tranquilidade, menos medo. Imaginem aquelas mãezinhas, ao serem recebidas aquelas mensagens pelas mãos maravilhosas e benditas de Chico Xavier, e lendo aquelas cartas, e tendo a certeza absoluta de que seus filhinhos continuavam vivos, que seus filhinhos ainda estavam ali próximos delas. Será que teríamos medo de... Será que elas, se tinham medos, elas não superaram os seus medos, sabendo que eles estavam mais vivos do que nunca? É o medo que a gente vai superando com relação à morte. Kardec já nos fala nessa frase que está lá no dômen dele, ou seja, no túmulo dele: nascer, morrer, renascer de novo, sem cessar. Tal é a lei. E a gente espírita vai repetindo isso, vai achando bonito. Por coincidência, se vocês entrarem lá no meu perfil, é a frase que está lá no meu perfil: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Quando a gente tem essa certeza, quando a gente vai buscando no Espiritismo, na doutrina espírita, o Consolador prometido, aquilo que Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo 14, dizendo: eu lhes darei um Consolador para recordar tudo que eu lhe falei e para esclarecer alguns pontos que não ficaram muito claros. E a gente tem essa doutrina espírita justamente como esse Consolador prometido. E é importante que nós entendamos essa palavra Consolador, porque essa palavra Consolador vai nos libertar, vai nos afastar de alguns medos, porque é Consolador, gente. Ele não é um juiz condenador, ele é Consolador, esse Consolador prometido que Jesus nos ofertou e está aqui à nossa disposição, para que nós tenhamos cada vez mais segurança de enfrentar aquilo que Jesus conhecia. Se vocês pararem para ler, refletir e analisar, nós temos uma obra que é sensacional. Se chama Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos. A Boa Nova tem 30 capítulos e vai falando ali de Bartolomeu, de Tiago Maior, de Tiago Menor, de Pedro. Não podia deixar de falar de Pedro, né? De Pedro, de Maria de Magdala. Mas o mais interessante dessa obra é que, se nós pararmos para lê-la, nós vamos ver que aqueles discípulos que foram escolhidos por Jesus são exatamente iguais a nós, sem tirar nem pôr. Alguns intempestivos, outros desiludidos, outros tristes, outros indecisos, outros sem fé. Caso do nosso querido Tomé, por exemplo, exatamente iguais a todos nós, com seus medos, com suas incertezas, com as suas inseguranças, iguaizinhos a todos nós. Eu convido vocês a refletirem e aprofundarem mais nessa obra,
Humberto de Campos, na introdução dessa obra, fala 2 vezes uma palavra que é sensacional: folclore. Ele diz que ele conta o folclore do céu, ou seja, como é conhecida aquelas passagens naquele métier lá da alta espiritualidade. Folclore do céu, ele utiliza essa palavra. E é interessante como que nós nos identificamos com essas passagens. Temos medo de ser obsidiado. Vou ter um tratamento logo depois daqui, justamente de desobsessão, e a gente tem esse medo. E muitas das vezes a gente só acha que esse medo é de desencarnado para encarnado. Quando a doutrina nos ensina que, sim, na maioria dos casos, nós temos essa questão do desencarnado para encarnado. Mas existem outros tipos de desobsessão. De desencarnado para desencarnado. Mesmo depois de perder o carro físico, ainda existe essa questão de desencarnado, obsediar desencarnado, de encarnado para desencarnado. Muitas das vezes nós obsediamos aqueles entes queridos que partiram, desejando que eles fiquem ali perto de nós, desejando que eles não se afastem, não se conformando, não resignando, e a gente começa a obsediá-los. E existe também a obsessão de encarnado para encarnado. Aqueles relacionamentos que a gente não consegue perdoar, ainda aqui nessa vida. Não somente os relacionamentos amorosos, mas os relacionamentos de pai com filho, mãe com filho, marido com esposa. E a gente começa a fazer essa obsessão de encarnado para encarnado. Então, nós temos esse medo das obsessões também. E a gente vai buscando entender na doutrina por que que o Espiritismo destrói esse medo. Por que que o Espiritismo nos fortalece? Por que que o Espiritismo faz com que nós cada vez mais que nós devemos superá-los com fé, com confiança, com certeza? Primeiro, porque nós somos espíritos. Somos espíritos imortais. A morte não existe. Nós não somos aniquilados com a destruição do corpo. Se nós perdermos o nosso corpo, vamos continuar vivendo num outro plano, conforme eu falei. Se por acaso acontecesse desse planeta ser destruído por uma coisa ou por outra, esses filmes que a gente vê de um meteoro enorme vindo e ser necessário o super-homem lá, a Liga da Justiça, né? Esses filmes que a gente vê, mesmo se esse planeta for destruído, há muitas moradas na casa do meu pai, já dizia Jesus. Nós com certeza vamos para uma dessas moradas. Então, por que temer? Por que temer se essas palavras não são do Pedro Paulo, são de Jesus? Há muitas moradas na casa do meu pai. Somos espíritos imortais vivendo uma experiência na carne. Essa é a nossa condição. Essa é a nossa situação. Espíritos imortais vivendo uma experiência na carne. Claro que essa experiência tem algum objetivo. Resgate, expiação, prova, missão. Algum objetivo tem de nós estarmos aqui. E essa pergunta é sensacional quando a doutrina nos responde: o que é que nós estamos fazendo aqui? Quando nós começamos a ter essas respostas, de onde eu vim? O que é que eu faço aqui? Para onde eu vou? Por que que uns são tão pobres e outros têm tantos? Por que que uns são tão bonitos, outros não têm tanta beleza? E a gente vai começando a entender que existe a questão da reencarnação. Nós precisamos estar aqui justamente por esses motivos. Nós precisamos vivenciar experiências que vão contribuir para a nossa evolução moral e espiritual.
E muitas das vezes nós temos esse medo da reencarnação, né? A gente sempre lembra Segismundo, né? Naquela obra de André Luiz, o medo de retornar, o medo do pai também de acolher aquele espírito. Medos. Estamos refletindo sobre medos. Ou seja, quando nós começamos a ter essa certeza, quando nós começamos a mudar esse ponto de vista com relação à nossa existência, nós temos certeza de que nós estamos vivendo a melhor versão de cada um de nós. A melhor versão do Arnaldo, a melhor versão da Rose, a melhor versão do Pedro Paulo. Isso, se eu estou na minha melhor versão, se estamos na nossa melhor versão, é porque a gente tem condição de continuar seguindo em frente, continuar enfrentando os nossos desafios, continuar superando os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas incertezas. Deus não castiga nem recompensa. Nós é que recebemos aquilo que nós plantamos. Nós só colhemos o que nós plantamos. Deus não pune, não castiga, muito menos não recompensa também não. Isso tudo somos nós. Nós é que somos os responsáveis pelas nossas vidas, pelo campo que nós semeamos e o que é que nós semeamos nesse campo. As lutas que travamos são sempre contra nós mesmos. Esse é o grande medo que nós temos que ter. É quando nós nos olharmos nos espelhos e defrontarmos exatamente conosco. Esse a gente deve temer. Porque mesmo nessa caminhada, mesmo nessa superação de desafios, nós ainda continuamos caindo. Aquele papaizinho, aquele aba que nós falamos, está lá, está torcendo, vai Pedro Paulo. Confio em você, eu confio tanto em você, que eu vou confiar um espírito que vai te acompanhar. Esse espírito você pode chamar de mentor, outros podem chamar de anjo da guarda, anjo guardião, ele vai te acompanhar. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Mas aí o Pedro Paulo decide, literalmente no significado da palavra pecado, lá do hebraico, errar o caminho. O Pedro Paulo, utilizando do seu livre-arbítrio, erra o caminho. Escolhe naquela ideia de Adão e Eva, escolhe fugir do paraíso, sair do caminho. Pecado nada mais é do que isso. Errar o alvo. Se desviar do caminho, se desviar do Pai. É disso que a gente tem que ter medo. É da gente, das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, do que é que nós podemos ser capazes. Mas não é ter medo, é superar esses medos através da prática do bem, da caridade, do amor ao próximo, do mandamento maior que Jesus nos ensinou, onde estão escritos toda a lei e os profetas. O amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. É desse que a gente tem que ter medo ou respeito. O passado espiritual de cada um, por certo, é composto de erros, de limitações, de dívidas. Mas não é isso que nós precisamos temer, o nosso passado espiritual. Nós precisamos temer o presente. O que nós estamos plantando para colher no futuro? O nosso passado, com certeza nós estamos aqui para superá-los. Deixar os nossos medos de lado. Encarar a nossa vida com mais propriedade, com mais segurança, como uma oportunidade que Deus nos dá.
eu te dou a oportunidade de uma nova vida. A boa nova que nós nos referimos é justamente as boas notícias. O Evangelho nada mais é do que isso. Notícias alvissareiras, boas notícias, notícias de alegria. É isso que Jesus veio nos ensinar. Essa é a boa nova. Alegria, fé, bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então, tenhamos bom ânimo, vamos enfrentar esse mundo com otimismo, com segurança, com maturidade, buscando na doutrina cada vez mais a superação de nós mesmos. Aquele que a gente vê no espelho, aquele que muitas das vezes pode nos causar medos. O presente, a vida física, nós não devemos temê-la. É uma oportunidade, conforme eu disse. É o preparo para se adquirir maturidade espiritual e principalmente moral, para que nós possamos ter novas oportunidades, que com certeza nós teremos em outras existências, em outras experiências. Essa é a finalidade da vida. O futuro deve ser encarado com uma outra perspectiva, essa perspectiva do otimismo, essa perspectiva da verdadeira vida, de retornarmos para a pátria espiritual. Com certeza, aqueles que partiram na nossa frente não estão desejando que nós retornemos tão rápido, mas com certeza eles vão sentir muita alegria quando nós retornarmos e passarmos a conviver com eles. E com certeza, quando nós descobrirmos isso, quando nós estivermos no nosso momento de desenlace e formos apoiados e recebidos por ele, nós falar: obrigado, Senhor. Por que eu tive tanto medo? É isso. Está aí toda a obra de André Luiz para nos mostrar que o que eu estou falando não é uma coisa fictícia da minha cabeça. A vida no mundo maior é justamente essa questão da vida futura, da verdadeira pátria, da pátria espiritual. Segundo Joana de Ângeles, o medo por si só não é negativo. Ele só se mostra dessa maneira quando desequilibra de forma irracional o espírito. Ou seja, quando desequilibra de forma irracional. Quando nós começamos a ter aquela fé raciocinada, quando nós começamos a ter certezas, quando nós começamos a buscar conhecimento, tudo muda de figura. Ainda em suas palavras, o medo agride as almas e infelicita. Portanto, deve ser utilizado sempre como superação a oração e a prece. Devemos cada vez mais buscar comunhão com Deus. O André fez uma prece linda e maravilhosa que com certeza nos conduziu para essa comunhão com Deus. André, né? Oi? André Luiz? Que responsa aí. É isso. Então, a gente vai vendo. E ela continua dizendo que a prece é um medicamento eficaz para todas as almas e para o enfrentamento dos nossos medos. E ela diz também, o antídoto para o medo são as informações trazidas pelo Espiritismo. A certeza da reencarnação, a certeza de que estamos realizando experiências, praticando para aprender melhor, e de que a vida terrena não mais é que um longo dia perante a eternidade da real vida do Espírito. Aquilo que eu vim trazendo para vocês, ratificado por Joana de Ângela. Portanto, a melhor maneira de lidar com o medo é criando uma relação de intimidade com Deus. Essa relação que nós temos justamente nos nossos momentos de oração, nos nossos momentos de prece, nesses momentos de comunhão, quando estamos aqui, um ao lado do outro, fortalecidos em torno do Evangelho, e se cumprindo aquela promessa que parece um clichê,
Mas com certeza nós sentimos isso profundamente no nosso íntimo, na nossa alma, quando nós lembramos de outra promessa de Jesus, além do Consolador prometido em João, quando ele disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, eu estaria presente. E a gente está sempre com essa saudade imensa de Jesus. A gente está sempre com essa saudade, com essa vontade de escutar o Evangelho, com essa vontade de escutar boas notícias, notícias alvissareiras, notícias alegres, porque por si só o mundo vai trazendo umas notícias que às vezes nos abalam, às vezes nos abate. Nós não queremos isso, nós queremos notícias alegres. Nós precisamos de evangelho. Nós precisamos matar essa saudade do Cristo. Mas aquele Cristo redivivo, vivo de maneira que possamos conhecê-lo, que possamos meditar na sua palavra, nos seus ensinamentos, que possamos senti-lo, mas principalmente que possamos vivenciar esse Cristo. Palavras do Pedro Paulo? Não. De Alcíone, no livro Renúncia, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivenciada. A arma para vencer todos os medos, ainda segundo Joana de Ângela, é sempre o conhecimento. Quando a gente fala de certeza, é justamente aquilo que Emmanuel define como fé, é a certeza da existência de Deus e da sua ação sobre todos nós. Quando nós começamos a buscar esse conhecimento, ou seja, a arma para vencer todos os medos é sempre o conhecimento. Conhecimento que deriva da informação sobre as realidades física e espiritual. A realidade física decorrente de pesquisas e experiências científicas. E a realidade espiritual através daquilo que nós temos na doutrina e principalmente desse intercâmbio que logo mais nós vamos ter aqui, dessa comunicabilidade dos nossos irmãos desencarnados com nossos irmãos desencarnados, e nesse intercâmbio nós vamos cada vez mais aumentando o nosso conhecimento que está à disposição da gente através da longa bibliografia que nós temos em nossas mãos e que possamos adquiri-la. Então, já buscando, em cima de todas essas reflexões, buscando concluir a nossa fala, nós trazemos 2 questões. A primeira, a questão da solidariedade com Cristo para a humanidade e da solidariedade de cada indivíduo, cada um de nós temos para com o nosso próximo. Ou seja, a solidariedade e o amor como antídoto também para vencer o medo. E conta-nos o mesmo irmão X, de Boa Nova, no livro Pontos e Contos, no capítulo 36, intitulado O Adversário Invisível, onde Humberto de Campos fala: à frente do Senhor, nos arredores de Sidom, os 4 discípulos, Pedro, Tiago, Bartolomeu e Felipe, relataram as causas dos insucessos que tiveram em situações com as quais se depararam ao longo daquele dia, justificando a inércia, ou seja, por que eles enterraram aquele talento naquele momento, justificando a inércia das ações que poderiam ter adotado no auxílio caridoso ao próximo, de males que poderiam ter evitado ou de orientações que poderiam ter dado em benefício de outros, a partir dos medos que lhes suflaram os espíritos. Um deles relata o medo de sofrer de alguma forma uma agressão. O outro, o medo de ser mal visto. Aquele outro, o medo de ser acusado
injustamente por autoridades. E o último, por fim, o medo de ser criticado. Na história que eu acabei de contar, Jesus esclarece aos discípulos que o adversário invisível, título desse capítulo, o adversário invisível, provável caçador de todos os fracassos de um dia, é o medo. Com certeza. Uma hora nós temos medo de ser mal visto, outra hora nós temos medo de ser agredidos ou ter um revite, outra hora nós temos medo de sofrer alguma acusação de alguma autoridade, é moda agora, né, nesse nosso país, e temos medo de ser também criticado. Ou seja, o adversário invisível é o medo. E a fórmula para nos afastar de tal inimigo em potencial é a compreensão da vida e do verdadeiro amor ao próximo, que somente o tempo e a dor poderão ensinar. Aquele que se conscientiza e passa a compreender e conviver com seus medos, respeitando-se e amando-se, consegue eleger as melhores situações que o farão um dia evitar um mal maior, seja deixando de empreender uma atitude de coragem responsável, seja empreendendo um bem maior por uma atitude de coragem responsável. E nós trazemos aqui, na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, uma lembrança de ânimo forte. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Vou tentar aqui abrir, para finalizar, se eu tiver internet, uma lembrança que eu guardei para vocês, para todos nós. Irmão X de novo. Hoje eu estou coberto de Campos e não abro. Lembrando a parábola. Essa parábola que eu falei para vocês. Lembrando a parábola do livro Luz Acima, Humberto de Campos ao irmão X. Ao enviar 3 servos de confiança para servi-lo em propriedade distante, onde outros milhares de trabalhadores em diversos degraus da virtude e da sabedoria lavraram a terra em louvor de sua grandeza divina, o Supremo Senhor chamou a sua presença e distribuiu com eles preciosos dons. Afagando o primeiro, entregou 5 talentos, notificando: conduze contigo esses tesouros da alegria e da prosperidade. São eles a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. Multiplica-os, aonde fores, em benefício dos meus filhos e dos teus irmãos, que em situação inferior à tua, avergados ao solo do planeta, a que levarás minha bênção, se esforçam mais intensamente. Ao segundo servidor, 2 preciosidades que se destinam ao esclarecimento e à inteligência e o poder. Estende esses patrimônios respeitáveis às minhas construções eternas. E ao terceiro confiou apenas 1 talento, aclarando cuidadosamente: apossa-te desta lâmpada sublime e segue. É a dor. O dom celeste da iluminação espiritual. Acende-a em teu campo de trabalho em favor de ti mesmo e dos semelhantes. Seus raios abrem acesso aos tabernáculos divinos.
Em seguida, fixou os 3 colaboradores que partiam e explicou: aguardá-los-ei de regresso para as contas. O tempo correu célere e veio o dia em que os mensageiros voltaram ao pátrio lar, a verdadeira casa, a verdadeira lar. Findas as saudações usuais, o primeiro enviado adiantou e entregou-lhes 10 talentos. Senhor, eis tuas dádivas multiplicadas. Deste-me 5 e restituas em dobros. Respeitando a saúde, adquiri o tempo. Espalhando a riqueza, aliciei a gratidão. Usando a habilidade, recebi a estima. Movimentando o discernimento, conquistei o equilíbrio. E distribuindo a autoridade em teu nome, ganhei a ordem. O teu plano de júbilo e evolução foi executado. O justo abençoou e explicou: já que foste fiel neste negócio de pouca monta, conceder-te-ei a intendência de importantes interesses de minha casa. Aproximou-se o segundo e depositou nas mãos 4 talentos, informando: Senhor, recebe teus haveres multiplicados. Elevando a inteligência, elevando a inteligência. Desculpa. Elevando a inteligência, obtive o trabalho. E submetendo o poder à tua vontade, saiba atrair o progresso. A tua expectativa de instrução e ajuda no meu setor de atividade foi atendida. O pai louvou-lhe a conduta e falou contente: já que revelaste lealdade, no pouco será-te-á conferido muito das muitas grandes tarefas. Logo após, acercou-se o terceiro e último servo da expedição e, devolvendo intacto o patrimônio que recebera, notificou: Senhor, recolhe de volta a indesejável herança que me deste. Sei que és austero e exigente, que colhes o que não semeia e que ordenas por toda parte, experimentando enorme dificuldade para aguentar a carga que me puseste nos ombros, e temendo-te o juízo, escondi na terra, e reponho agora em tuas mãos esta dádiva, a dor. Esta dádiva é um fardo difícil de carregar. Constitui-se desagradável recordação por onde passei. Estorvou-me os desejos e de modo algum desejaria possuí-la outra vez. É impossível obter lucros ou vantagens com semelhante obstáculo. Retoma, pois teu estranho e insuportável depósito. O poderoso contemplou tudo triste e falou enérgico: servo mau e fiel, como poderias multiplicar minha bênção se ao menos te deste ao esforço de examiná-la? Como iluminar o caminho se mantiveste a tua lâmpada apagada? Tua ociosidade transformou algumas gramas de serviço benéficos em várias toneladas de angústia que doravante pesarão sobre ti. Criaste fantasmas que nunca existiram. Multiplicaste preocupações e receios que te levaram a gritar e espernear como simples tolo. No avançado círculo de minha obra. Por fim, atiraste-me o tesouro ao pântano do desespero e da revolta, e vens comentar o temor e o zelo de minha presença te infunde quando foste tão somente preguiçoso e insensato. A dor, essa que, na maioria das vezes, nos traz a uma casa espírita. A porta da entrada, da maioria das vezes, da casa espírita. A dor era a tua oportunidade sagrada e única de iluminação ao próprio caminho, para que a tua claridade amparaste os companheiros de luta regenerativa e salutar. Repeliste o dom que te confiei. Volta, portanto, a sombra e a desesperação que abraçaste. E o servo, que se perdera pela imprevidência e pela inconformação, somente entendeu o sublime valor da lâmpada do sofrimento quando se viu sozinho e desamparado nas trevas exteriores. Porque, irmão X,
porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Paulo, na segunda carta a Timóteo. Fiquemos com Deus, tenhamos bom ânimo. Muito obrigado. E desculpa o avançar. Agradecendo ao amigo de sempre, solicitamos que ele também, além da palestra, faça a prece de encerramento da primeira parte das atividades da noite de hoje. Continuemos com o pensamento elevado ao nosso Pai Maior. Doce meigo Rabi da Galileia, a espiritualidade amiga e benfazeja, muito especialmente a esses irmãos que conduzem os trabalhos dessa casa iluminada, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui, em torno do Evangelho do Cristo, nos fortalecendo, tendo bom ânimo para enfrentarmos as nossas lutas, as nossas batalhas, para que consigamos, de uma vez por todas, a vitória sobre essa guerra nossa contra nós mesmos. Que possamos, então, com esse sentimento de paz, amor, fraternidade, simplesmente dizer: graças a Deus, graças a Jesus, obrigado, meu Pai do céu, obrigado, que assim seja. Solicitamos a permissão para encerrarmos a primeira parte das atividades da noite de hoje, agradecendo a todos que nos acompanharam presencialmente e à distância. Até a próxima oportunidade.